Fala aí pessoal, tudo bem? Fábio Sobreira da Bizu Consult novamente. Vamos continuar as nossas análises do segundo trimestre de 2020 das empresas que já lançaram. Dessa vez falando de 3 empresas gigantes, Petrobras, CSN e Uzi Minas. Muita gente investe, muita gente especula, muita gente faz day trade, swing trade com essas empresas. São empresas muito voláteis, empresas de setor de commodities geralmente são muito voláteis e por isso acabam permitindo muita especulação. Tem toda a parte da própria volatilidade da commodity, além de ter os problemas internos das empresas, que muitas vezes dão prejuízo e dão lucro por diversos fatores. E aí você tem que estar atento e tem que estar ciente de que essas empresas não são empresas fáceis de se investir para o longo prazo, tá? Depende muito do seu objetivo. Então nós vamos falar dessas empresas, vamos compará-las com os setores que já têm empresas também, dos setores dessas empresas aqui, e no final nós vamos chegar aí a nossa carteira simulada, onde vamos dizer se essas empresas estão caras ou estão baratas pelos modelos do Benjamin Graham, pelo modelo de Gordon, pelo valuation pelo fluxo de caixa descontado, além dos modelos do Greenblatt e o modelo da Décio Bazin, que leva em conta os dividendos. Então, no final das contas, você aqui no finalzinho do vídeo vai saber se essas empresas estão caras ou baratas de acordo com estes critérios. Para começar, então, vamos falar aqui rapidinho dessas empresas, como se ninguém soubesse quem elas são, né? A Petrobras, uma das maiores empresas do Brasil, em valor de mercado, a receita e o lucro da Petrobras muitas vezes batem ali nas maiores receitas e lucros do Brasil, é óbvio quando ela dá lucro, né? Mas ela é uma gigante aí do setor de petróleo, né? Foi fundada em 1953, há 66 anos, é do governo federal, né? É uma empresa de capital aberto, é claro, sede no Rio de Janeiro e opera atualmente em 25 países e é a 28ª maior empresa do mundo, não de petróleo, empresa do mundo em termos de receita. Uzi Minas. A Uzi Minas Siderúrgica Minas Gerais é uma empresa do setor siderúrgico, líder na produção e comercialização de aços planos laminados, a frio e a quente, bobinas, placas revestidas e destinados principalmente aos setores de bens de capital e bens de consumo na linha branca, além da indústria automotiva. Fundada em 56, é uma empresa que já foi estatal, teve a sua privatização aí em 1990 alguma coisa aí, e agora ela é uma empresa que tem uma pequena participação do governo, mas não é mais uma empresa do governo em si. Mesma coisa para a CSN, uma empresa que já foi também estatal, mas que agora não é, foi privatizada, fundada em 1941, está ali em Volta Redonda, e ela é a maior indústria siderúrgica do Brasil e da América Latina. Então você veja que são empresas muito grandes, empresas muito importantes no Brasil e também, até mesmo, algumas delas no mundo, como é o caso da Petrobras principalmente. O problema de empresas como essas, que já foram empresas estatais ou são empresas estatais, é que não é só dentro do seu balanço, dentro do seu release, que a gente precisa olhar. Eu nem vou chegar a olhar o release dessas aqui, porque são 3 empresas, vai dar muito tempo para a gente poder fazer isso, eu vou jogar direto para o BI, mas eu queria que a gente fizesse aqui um exercício de procurar notícias sobre essas empresas. Então, quando eu me aventuro a procurar notícias sobre essas empresas, e coloco, por exemplo, CSN corrupção, você acha que vai aparecer ou não vai aparecer? Operação do Ministério Público prende 3 funcionários da CSN, Ministério bloqueia 20 milhões da CSN. Então, existem diversas suspeitas e até mesmo pessoas condenadas por corrupção dentro dessas empresas. Você pode colocar na CSN, você pode colocar na Uzi Minas, né? E a Petrobras eu não vou nem colocar, que é até brincadeira, né? Lava Jato acusa a dona da Uzi Minas, escândalo do Mensalão volta a rondar a siderúrgica Uzi Minas. Então, para você investir em empresa dessa, para ser sócio, empresas de governo, empresas que já tiveram participação do governo, esses tipos de empresas, elas têm um problema sério, que é o problema da governança, né? Então, no nosso critério, quando a gente for falar aqui na nossa carteira simulada, os critérios do Décio Bazin já excluiriam essas empresas envolvidas em escândalos de corrupção, escândalos contábeis, coisas do tipo, já ficariam de fora. Então, a gente já sabe aqui que, por causa disso, as empresas, apesar de estando boa ou não, a gente não vai conseguir captar dentro delas aquilo que a gente gostaria de captar totalmente, porque, infelizmente, elas têm esse problema de governança. Se você não se preocupa com isso, se você não olha isso quando olha as suas empresas, então vai fundo, especulando
ou investindo no longo prazo. Se você acredita que as empresas já foram corruptas, agora podem ser empresas boas, não tem nenhum problema. Faça o que você achar melhor. Você só precisa entender os riscos que você está correndo investindo nesse tipo de empresa. Vindo aqui diretamente para o nosso BI, lembrando que o nosso BI, vamos deixar o link lá no primeiro link lá do Telegram, né, que é o link do nosso BI para você acessar o nosso BI e poder fazer essas análises que nós estamos fazendo aqui, não só dessas, mas também das outras empresas que nós já analisamos. Ok? Fora isso, você pode aqui acessar essas empresas que a gente está falando no segundo trimestre, ou no primeiro trimestre, se você quiser acessar tudo. Eu estou analisando só as empresas que saíram no segundo trimestre. Estou aqui colocando materiais básicos e petróleo, que são as empresas onde estão Usiminas, CSN e Petrobras. Então vamos lá, começando a análise trimestral. E na análise trimestral nós vamos começar aqui olhando a comparação da receita líquida. Notem, materiais básicos, onde também está inserido a Duratex e a Vale. A Vale melhorou um pouquinho, a Duratex piorou um pouco, Petrobras e Usiminas deram uma piorada maior. Em todos os sentidos aqui a Usiminas piorou, CSN e Usiminas. A CSN somente melhorou em relação ao último trimestre. Já em relação à Petrobras, também piorou em todos os sentidos, em todas as comparações. Okay? Então a Petrobras foi bem prejudicada na sua receita, de todas elas. Em termos de EBITDA, também a Petrobras foi a pior de todas, seguida da CSN e da Usiminas. A Vale teve até uma melhora no seu EBITDA, então nesse sentido a Vale foi melhor do que as outras. Em termos de lucro, aí a Usiminas foi ruim, mas a Petrobras também foi ruim, a CSN também foi ruim, todas elas foram bem ruins em comparação do analisado. Se for compararmos com o trimestre anterior, todas elas tiveram aí algum tipo de melhora. Tá? E se formos comparar com o trimestre passado, né, com o mesmo período do ano passado, aí todas elas tiveram também suas pioras. Em termos de geração de caixa, aí nesse sentido, a Petrobras até gerou mais caixa, a CSN ficou quase estável, né? A Vale, que teve uma perda de caixa, as Minas também teve bastante caixa gerado aí nesse critério, elas foram até que bem. Então, primeira comparação aí, nós vemos que as empresas não tiveram um desempenho muito bom, afinal de contas estamos aí vivendo uma crise, né? Somente a Petrobras aí viveu essa crise do petróleo e foi bem afetada nos primeiros trimestres do ano. Vamos começar então pela Petrobras mesmo, para a gente olhar ali a análise. Então, se a gente olhar a análise da Petrobras, a gente veja que ela mudou de um lucro de 40 milhões, né, bilhões na verdade, desculpa, para um prejuízo de 35 bilhões. Isso porque no anualizado eu pegaria aqui esses 4 que são todos lucros e somaria, né? Agora eu pego esses aqui que tem prejuízo e tiro esses aqui que são lucro, coloco esses aqui que são prejuízo e acaba ficando agora de um lucro para prejuízo. Então eu tiro 2 lucros e coloco 2 prejuízos, é claro que eu vou ter prejuízo, ainda mais um prejuízo gigante desse aqui, né? Se for comparar com o primeiro trimestre, o prejuízo estava muito maior, agora diminuiu, então foi um excelente trimestre para a Petrobras, né? Mas se a gente for comparar aqui com o trimestre igualmente do ano passado, aí nós vemos que a queda é grande, e se formos comparar no anualizado, a queda é maior ainda. Você vê que a Petrobras aqui tinha um pouco de lucro, teve um lucro legal aqui no segundo trimestre, depois foi caindo, ficou um prejuízo gigantesco, e agora temos um prejuízo menor. E aí a cotação acompanhou isso, mas também acompanhou toda a guerra lá do petróleo. Okay? Então você vê que ela tem uma receita líquida gigantesca, 276 bilhões de receita, um lucro bruto também gigante, um EBITDA gigante, porém, quando chega aqui na parte do EBIT e do lucro, aí ela fica negativa e aí não tem jeito, não tem o que salve a Petrobras. Indo agora para fazer aqui a análise do geral, né, dos fundamentos da Petrobras, não só do trimestral, mas também do ano inteiro. O que eu consigo enxergar aqui? A Petrobras piorou em praticamente todos os cenários. Em relação ao ano passado, piorou em tudo, principalmente no lucro. Em relação aos últimos 5 anos, também piorou em tudo, principalmente no lucro. A receita dela vem caindo, sua margem, então, despencou do ano passado para esse ano. Vem gerando caixa, porém, vem tendo lucros e prejuízos alternados. Seu endividamento é bem grande, né? A sua dívida bruta pelo PL, que deve ser no máximo 1:2, aqui que deve ser no máximo 3, que é a dívida líquida pelo EBITDA, que é o lucro operacional, está 7,47. O seu ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, e o ROIC, que é o retorno sobre o patrimônio total investido, estão bem baixos, né? A média aqui é 2,71, está menos 1, aqui é 7,67, está menos 5. Então, em todos os critérios possíveis aí, a Petrobras está pior.
Já a Uzi Minas, vamos ver agora, a Uzi Minas, análise trimestral, teve uma pequena melhora de piora, pequena melhora de prejuízo aí, né, de um trimestre para o outro. Em relação ao ano passado, foi muito maior o decréscimo. Em relação ao anualizado, né, pegando os 4 de 2019 mais os 4 últimos trimestres, né, comparando com o outro, a gente tem aqui um decréscimo bem grande, um lucro para um prejuízo. E aí ficar alternando aqui nos trimestrais entre lucros e prejuízos é bem difícil essa situação também da Uzi Minas nesse momento, né? Também tem uma receita grande, mas aí chega aqui embaixo no lucro e vira prejuízo. Comparando com os seus anuais, né, os fundamentos, longo prazo, né, para a gente tentar ver longo prazo, a gente vê que piorou em relação a tudo em 2019, em relação aos últimos 5 anos melhorou na receita, melhorou no lucro, melhorou assim, né? Melhorou um pouco aí em alguns critérios, mas acabou não ficando tão melhor assim. Em relação à receita, vinha caindo e subiu aqui nos últimos anos, depois caiu de novo, mas a sua margem vem sendo ruim, né? E agora temos uma margem até negativa, a margem líquida, 4,9 negativa. ROI e ROIC também estão ali abaixo, né? O ROIC até está acima da média, a média é 0,29, está 2, mas o ROI, que é o retorno do patrimônio líquido, está negativo. Sempre que for prejuízo, esse número aqui tem que ser negativo, tá? A não ser que o patrimônio líquido seja negativo também, aí vai dar negativo com negativo vai dar positivo. Em termos de dívida, a Uzi Minas está melhor que a Petrobras, aqui pode ser 1, está 0,41, aqui pode ser 3, está 2,25. Ela vem alternando aqui entre lucros e prejuízos também, e vem gerando caixa pelo menos nos últimos 4 anos aí. Então também a situação não tão boa da Uzi Minas. Para finalizar aqui, a CSN, que tem também uma situação de ter mudado de... no anualizado, sim, ela mudou de lucro para prejuízo, mas no trimestral ela mudou de prejuízo para lucro. Então, se você olhar no curto prazo, ela melhorou bastante. Agora, se você olhar no longo prazo, ela piorou. Então, se você pegar o trimestral, ficou ruim. Se você pegar se você pegar o trimestral desse trimestre passado, ficou melhor. Se pegar o trimestral do ano passado, ficou ruim. E se pegar o anualizado, também ficou ruim. Ela tem aí uma escadinha praticamente, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então é bem difícil você prever lucro desse tipo de empresa, mas também, no final das contas, ficou com prejuízo. Se olharmos no anualizado, aí no mais longo prazo, nós teremos que a CSN piorou em relação a 2020 em todos os critérios, em relação aos últimos 5 anos piorou o lucro, mas melhorou aí a receita, bem ruim isso, né? Aumenta a receita e piora o lucro, então isso é sinal de que a empresa está ficando cada vez mais ineficiente. Em relação à sua margem também ficou ruim, em relação à sua receita subiu, agora deu uma caidinha. Está com um ROI até bacana, né, quando você para pensar no valor total, né? Mas aqui, quando você para, pelo que eu falei, né, pega menos que o mês acaba dando mais aqui, então não está bacana não. O ROI que aqui ficou positivo, também aí sim positivo, e quando a gente tem aqui nossa análise de caixa e lucro, a gente vê que a empresa deu um lucro muito grande aqui, depois caiu, agora ficou negativo, e em relação à dívida também, dívidas exorbitantes aqui, pode ser 1, está 6,67, aqui pode ser 3 e está 8,5. Então também situação bem complicada da CSN e também da Uzi Minas e também da Petrobras, as três aí com situação não muito bacana. Quando a gente olha a dívida, tenta comparar a dívida dessas empresas, a gente vai ver o seguinte, ó, a Petrobras tinha uma dívida muito grande, depois ela veio para o patamar das outras, não quer dizer que é pequena, mas ela sim, ela e a CSN estão com dívida acima dos 3, que é o nosso limite, que seria 300%. Então isso é bem ruim. Quando a gente olha para a questão da margem, praticamente todos estão com prejuízo, tirando aí a Duratex e a Vale, que estão com lucro. Mas se a gente colocar todas as outras, tudo com prejuízo, principalmente a Vale com maior prejuízo, né? Então a pior margem. Em relação à ROI, também nós temos aí as empresas aqui, até aqui estava medindo, aqui já começou a medir diferente porque aí mudou o ROI e acaba ficando às vezes patrimônio líquido negativo e dando esses problemas. Mas também você vê que a situação delas também não é muito boa em termos de ROI, em termos de margem, em termos de dívida. Se nós formos comparar aqui a margem líquida e a margem EBITDA, novamente nós voltamos no mesmo problema, né? Nós temos aqui no materiais básicos somente a Vale e a Duratex dando alguma coisa de lucro, mas as outras duas dando um puta prejuízo. A CSN, Siderúrgica Nacional, quer dizer, a CSN virou há pouco, né, para prejuízo. A Uzi Minas tivemos aqui um prejuízo até maior lá atrás, depois subiu e depois caiu de novo, então muito difícil você prever esse tipo de empresa, né? Bem difícil mesmo. Em relação ao segmento,
A Duratex está com segmento de madeira, minerais metálicos é a Vale, siderurgia seria a CSN Usiminas e a exploração e refino de distribuição de petróleo seria a Petrobras. Então todas, no geral, com números insatisfatórios, tirando ali, por enquanto, a Vale e a Duratex. Quando a gente olha para o poder de lucro, então o poder de lucro de empresa com prejuízo é negativo, então a gente, né, fica até com vergonha de olhar. Né? Você vê que até distribui dividendo algumas, sendo que nem lucro tem, que é dividendo passado, mas que está sendo distribuído agora. Curva de lucro, né, aí olhando aqui para uma empresa para outra, por exemplo, vou olhar primeiro aqui a CSN. Né, a cotação subiu e o lucro subiu menos, né, no geral. Né, agora teve esse prejuízo, mas a linha de tendência de lucro está subindo bem pouquinho. Em termos de Usiminas, também estava prejuízo maior e deu uma subida, mas a cotação meio que seguiu isso, né, mas não sabe para onde vai. E a Petrobras também é a mesma coisa, vinha tentando recuperar, mostrando algum lucro lá, mas agora, depois de todo esse problema aí de petróleo e de crise, também caiu e caiu bastante. Tá? Ainda é uma empresa que caiu muito, ainda está muito em queda, de 30 caiu para 22, ainda é uma queda bem expressiva aí. Então a gente tem nessas três empresas prejuízos, e aí é PL, preço sobre lucro negativo, é patrimônio negativo, os números começam a ficar até bagunçados, isso é um grande problema para quem está querendo ser sócio, para quem está querendo avaliar empresas. Pegando esse poder de lucro, tentando projetar para o futuro, ver se alguma delas reverte esse quadro, a gente vê o seguinte, a CSNA, sim, a CSN, né, reverte esse quadro, se você jogar o crescimento da receita e a margem média dela, que é positiva, então ela reverte de um prejuízo aí para um lucro de 5 e 10 anos, de 17% até 22% de poder de lucro, que é bom. A Vale ficou em segundo aqui, né, também continua aumentando e melhorando. Agora, quando a gente coloca aqui a Petrobras, ela está negativa agora, mas se ela voltar para a sua média, ela vai ficar praticamente 0 a 0. E a Usiminas, ela está negativa agora, e mesmo que volte para a sua média, ela continua negativa, não tem um crescimento sustentável, e mesmo que cresça, ela cresce com margem negativa, e aí você acaba, uma empresa que, por mais que cresça, não consegue ter lucro, não adianta crescer. Além disso, olhando para o futuro, para o dividendo futuro, tentando entender o que vai acontecer com essas empresas lá, se elas vão ou não vão pagar dividendo. Novamente, a CSNA é a única que, em dando lucro no futuro, vai distribuir dividendo, né, e tem essa perspectiva. A Vale também teria, né, mas é menos. A Usiminas, pouca coisa ali de lucro, ou nada de lucro, pouca coisa de dividendo, mas uma hora esse caixa seca, e aí você não vai conseguir mais distribuir dividendo. E aí a nossa querida Petrobras, aí nem dividendo nem nada tem para o futuro, porque o problema dela é mais sério ainda. E aí chegando aqui no nosso ranking final, onde eu vou tentar dizer se as empresas estão de acordo com os critérios de famosos, né, de pessoas que analisam empresas e há muitos anos, critérios antigos, como o do Greenblatt, do Décio Bazin, do Graham, do modelo de Gordon, do fluxo de caixa contado, será que alguma dessas empresas escapa? Vamos olhar aqui o resumão. O ROI, do CSN é melhor, né, em termos de ROI, da Duratex da Vale. Em termos de PL, só essas duas estão positivo, o resto é tudo negativo, então o poder de lucro, só essas duas têm positivo. EV e EBITDA, aí a gente ainda tem aqui o EV, que é o Enterprise Value, que é o valor de mercado menos a dívida, sobre o EBITDA, que é o lucro operacional. Aí a Usiminas é a mais barata de todas, e a Petrobras é que está mais cara. Em termos de dívida, né, Petrobras e CSN tem uma dívida gigantesca, né, vem mantendo patamares altos de dívida, mas a Petrobras principalmente subiu a dívida muito agora nesse trimestre. Dívida bruta sobre o PL, a CSN novamente é a pior de todas aqui, a Petrobras vem na sequência, que subiu bastante, as duas subiram muito, né, nesse último trimestre. E dividend yield aí, a CSN vem distribuindo um pouco mais, apesar de não ser muito, então também não é um dividendo muito bom. Se a gente olhar aqui agora no nosso balanço e tentar ver o valuation, como elas estão todas com prejuízo, acaba que o Graham aqui, você vai fazer aquela multiplicação do preço sobre lucro e do preço sobre valor patrimonial, não vai dar número nenhum. Então a gente nem tem essa avaliação por esse método. Pelo método de fluxos de dividendos futuros, aí o CSN disse que está barato, devia estar 28, está 12, e pelo fluxo de caixa, então, ela devia estar 68, está 12, então, nesse caso, a CSN é uma empresa aí que, pelo método do fluxo de caixa descontado, pelo método do modelo de Gordon, é uma empresa boa para investir, apesar de não ter aqui, no mínimo, 6% de dividendos que o Bazin acha bacana.
Já a Petrobras, ruim em todos os sentidos, né? O modelo de Gordon devia estar negativo, pelo fluxo de caixa descontado devia estar 1,52, está 22, então não há nada que salve aqui a Petrobras, e a Uzi Minas também, não há nada que salve a Uzi Minas aqui em todos os critérios que a gente tem, em todos os modelos, infelizmente, né? Porque eu digo infelizmente porque eu acho que torço para que todas as empresas da Bolsa sejam empresas boas. A única aqui dessas empresas que se salva é a CSN, e é claro, né? Essas que a gente está trabalhando hoje. A Vale também, no modelo de fluxo de caixa, ainda está bom. E aí a Duratex, no modelo de fluxo de caixa, também está bom. Mas no resto, estão todas caras em relação aos outros modelos. Não passaria no modelo de Greenblatt, não passaria nos critérios do Décio Bazin, principalmente Petrobras e CSN e Uzi Minas, que ainda tem a questão da má fama, vamos assim dizer, da corrupção, que assola essas empresas. Então, você não seria sócio dessa empresa se usasse esses critérios dos grandes aí que vem tentando nos avisar o que é bom para poder investir numa empresa. E aí, ó, essa queda, vou botar aqui os últimos 5 dias, ó, a Petrobras chegou a ensaiar alguma coisa aqui, ó, 23,83, depois o balanço saiu, ela só caiu. Não caiu tanto assim, mas caiu, né? Mas a verdade é que não foi bem visto o balanço da Petrobras. Uzi Minas, também aqui olhando, foi a única que não saiu muito do lugar, né? Chegou aqui a 8,29, depois subiu aqui de novo para 8,40, depois caiu um pouco, mas também não conseguiu se recuperar depois desse balanço aí, de todo o problema que a gente teve aí na sexta-feira, né, de mercados internacionais, caiu bastante a bolsa. E a CSN também, ela chegou a ensaiar aqui uma boa recuperação depois do balanço, 13,36, mas aí a vida veio tocando, e ela não parou de cair, tá bom? Então vejam, 3 empresas gigantes, CSN com valor de 17 bilhões de valor de mercado, a Uzi Minas com valor de 10 bilhões de valor de mercado, e a Petrobras, uma das maiores empresas da Bolsa, já foi várias vezes a maior empresa da Bolsa, nem sei agora se ela é maior, se ela não é, que fica revezando ali com a Vale, com o Itaú, com a Ambev, essas empresas que sobe e desce aí no primeiro lugar, mas empresa gigante, porém mal administrada como sempre, e ainda com vários problemas no setor internacional aí que prejudicaram bastante a Petrobras nesse período. Se você gostou então da nossa análise, não esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar quais empresas você quer que a gente analise melhor. A gente não fez aquelas análises do release para não ficar muito longo, mas se você quiser, escreve aí qual empresa que você quer que a gente analise mais, seja essas, seja outras empresas que a gente não analisou, vai escrevendo aí, vai comentando, vai dando a sua opinião. E não esquece de acessar o nosso BI lá no link do Telegram para você ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo de análise, fazer suas próprias análises e investir nas empresas que você acredita. Valeu, abraço, fui!